Olá, pessoal inscrito no meu canal. Olha eu aqui de novo com a mesma roupa. Mas eu só vim mais pra falar sobre o TDAH. Já que eu falei um pouco sobre minha autocobrança, por que não falar um pouco do meu transtorno? E vamos lá. Espero que vocês não liguem pra chuva, mas tá chovendo muito, por isso que a câmera tá muito perto pra eu poder pegar o microfone. Já que ainda não tenho as regalias de um microfone pra poder gravar pra vocês. Então vamos lá. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido também como TDAH, é um transtorno que ele é neurobiológico crônico e se manifesta na infância, tá? Apesar de ser um transtorno que a gente nasce com ele, ele se manifesta na infância porque, diferente do TEA, o desenvolvimento da criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é diferente, é bem diferente, tá? Porque a gente se desenvolve normalmente, a gente não costuma ter, como é que fala? As dificuldades no neurodesenvolvimento da criança, do bebê recém-nascido. Então, pra você saber se a criança tem TDAH ou não, ou você faz antes de entrar na escola todos os parâmetros, todos os trâmites, antes de iniciar o ano, ou você começa fazendo já depois da escola, que foi o meu caso. Eu fui diagnosticada, já estava entrando no ensino fundamental 2 e foi com 12 anos que eu me diagnostiquei, né? Eu não, os médicos, psiquiatras, neurologistas e psicólogos, tá? Foi onde eu recebi o diagnóstico. Normalmente é uma coisa que é muito comum, não só com o TDAH, mas com o TDAH é um pouco mais difícil por conta que a gente não é igual o pessoal do TEA, por exemplo, do Tourette. Até o Tourette é um pouco mais difícil de diagnóstico, tá? Então, quando é dado o diagnóstico, é um pouco demorado, mas por conta do neurodesenvolvimento. Então você tem que prestar muita atenção, porque o TDAH ele é muito confundido com o Tourette ou com o TOC. E normalmente você tem que saber ir atrás para poder ir e entender o que está acontecendo com a criança. Você tem que ser muito atento e acompanhar muito a vida escolar, não só o cotidiano da criança, tá, gente? Porque, como eu disse, confundem muito também com DI, com o que é a deficiência intelectual, porque o pessoal acha que a criança TDAH, o fato dela não gostar de algo e não se sentir na obrigação de ir atrás e aprender, é confundido com DI, porque na escola a gente acaba tirando nota baixa em matérias que a gente não gosta, porque, como eu disse até num vídeo que eu acabei de postar, quando a gente não gosta de uma matéria, quando a gente não gosta de uma pessoa, quando a gente não gosta de uma situação, a gente não se esforça, a gente não gasta nossa química cerebral. Então, se a pessoa está falando algo que a gente não gosta de ouvir ou que não é do nosso agrado, a gente costuma fazer o óbvio, que é não dar ouvidos, né? A gente meio que desliga, não dá atenção, não ouve. Então, eu costumo dizer que você tem que dar um pouco mais de atenção. Porque se você souber de uma forma dinâmica, dar o que aquela criança precisa aprender, isso vai se tornar algo positivo e legal. Pode sim crianças ter DI, tá? Ter mais de uma comorbidade, que eu quero dizer, ter TDAH e DI, ter TDAH e alta visibilidade, superdotação, ter TDAH e TEA em uma superdotação, ou um Tourette, enfim, é normal o nosso cérebro vir com mais de uma comorbidade. Eu digo em pessoas por aí, porque tem pessoas que não vai ter. Eu acho que eu não tenho. Eu acho que eu sou só TDAH mesmo. E olha lá. E eu sempre fui muito inteligente, sempre tirei boas notas, sempre fui uma ótima aluna excelente, um exemplar menos em matemática, que é um grande exemplo que eu posso dar aqui pra vocês, porque eu odeio matemática. Eu amo física, amo química, mas eu odeio a parte de cálculos que tem na química e tem na física.
Então, o que me ajudava era a parte biológica dessas duas matérias, por exemplo. Em compensação, as outras matérias, eu sou fissurada, sou apaixonada. Eu vivo dessas matérias, português, inglês, espanhol. Espanhol, eu sempre amei aprender línguas. Então, você que tem um filho TDAH, saiba ir na onda dele. Porque às vezes a gente não tá dando tanta atenção assim pra criança. E também cuidado, porque às vezes tem médico que dá diagnóstico por dar, porque não for um paciente, né? Então fiquem de olho aí, tá? Os principais sintomas e características de um TDAH antes, só para dizer, o TDAH ele afeta cerca de 5 a 8% da população mundial, tá? Desculpa, mas sou uma pessoa rara nesse mundo, me respeita. Brincadeira à parte, ele afeta mundialmente somente de 5 a 8 pessoas no mundo, 8% de pessoas no mundo. Então, por isso que eu falo, procurem um bom médico, um bom profissional, para não estar fazendo coisa errada com o diagnóstico do filho de vocês, e tem que se atentar muito. Então, quando eu falo para vocês irem atrás, não só de TDAH, mas de qualquer outro tipo de transtorno, pesquisem, esgotem possibilidades dos filhos de vocês terem algum tipo de transtorno, tá? Mas agora vamos aos principais sintomas e características de um TDAH, tá? Então a gente tem a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, tá? Tem gente que só tem a impulsividade, tem gente que tem só a desatenção, tem gente que tem só a impulsividade, tem só a hiperatividade, e tem gente que tem os três: desatenção, hiperatividade e impulsividade. A pessoa que tem desatenção não anula a hiperatividade dela, mas e muito menos a impulsividade. Mas o que acontece? A desatenção acaba falando mais alto do que a impulsividade e a hiperatividade. Mesma coisa acontece com a hiperatividade. Tem pessoas que... a pessoa que tem hiperatividade, ela tem desatenção e impulsividade. Mas a hiperatividade falou mais... é o que mais ressalta, é o que mais mostra ali naquele teste psicológico que a pessoa fez, naquele acompanhamento. E tem os três, que é o meu caso, por exemplo. Então eu tenho desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então ele tem os três tá batendo na cacholinha na mesma velocidade. Então é mais ou menos isso. E normalmente o hiperativo ele é acompanhado com a impulsividade, mas como eu expliquei, tá? Então a desatenção, ela tem dificuldade em focar, organizar tarefas, seguir instruções, esquecimentos frequentes e distrair-se facilmente. Então a pessoa está sentada ali, na hora que você vê, você está explicando, às vezes é algo que ela gosta, mas por conta da sua desatenção, ela acaba se desconcentrando muito fácil e muito rápido. E a pessoa acaba perdendo até o próprio fio da meada, a linha de raciocínio ali, né? A hiperatividade é o clássico, né? Que é a agitação, movimentação constante, incapacidade de ficar sentado e fala excessivamente. Eu sou, né? E a impulsividade, que é agir sem pensar, dificuldade de esperar a vez, interromper constantemente. Eu tenho tudo um pouco assim. Eu sempre vou explicar as coisas pra vocês e sempre perco o fio da meada, esqueço tudo. Eu sempre estou me citando como exemplo, inclusive, tá? As causas do diagnóstico é genético, tá? Então, possui um forte componente genético, sendo hereditário em muitos casos, tá? No meu caso, provavelmente pode ter sido hereditário do meu pai.
diagnóstico, ele é clássico, começa com a anamnese, é clínico, é realizado por médicos, que é psiquiatras, neurologistas ou pediatras, tá? Normalmente a gente tem muitos pediatras que são especializados em TDAH, tá? TDAH tem, né, diagnóstico, então procure um bom médico, porque é mais fácil vocês acompanharem. E como eu disse, procurem um bom médico, porque assim como é que fala? Não vai ter decepção futura. E eu sempre falo para vocês procurarem um bom médico para não tomar medicamento errado. A criança acaba passando mal, ou até mesmo intoxicando com remédio. Se sua criança, adolescente ou você que é adulto, toma remédio assim como eu, se o medicamento for forte, a dosagem for forte, vai conversando com um médico, psiquiatra, neurologista, até o próprio psicólogo, tá? Você fala, você sentindo que o remédio é muito forte, se sentindo mal quando toma um remédio, porque assim vocês conseguem chegar num consenso e poder regular esse medicamento. Normalmente, até a dosagem baixa a gente passa mal com o medicamento, mas não se esqueçam que a dosagem baixa, quando a gente passa mal, é até vocês se acostumarem com o medicamento. Normalmente é normal, eu falo por conta do Venvance, eu já tomei o Venvance e o Juneve, eu vivo sambando entre os dois aí. Atualmente eu tô no Juneve, mas o medicamento sempre vai dar uma náusea, é porque seu corpo não é acostumado com aquele medicamento. Mas mesmo assim, fiquem atentos com a miligrama, porque às vezes o médico pode passar uma miligrama alta e manter. Porque é normal a gente tomar 1 miligrama alto de remédio, porque normalmente é dose de ataque, então normalmente dura nem 1 mês e meio esse medicamento de miligrama alto. Até você acostumar, é uma dose de ataque, meio que se fosse para ativar o cérebro, mas logo depois também o médico volta com uma dosagem baixa, para você ir tomando até achar a sua dosagem. O tratamento e o manejo, ele é combinado, tá? Então ele é combinado com o psiquiatra, o neurologista e psicólogo, tá? Medicamento, o psiquiatra ou o neurologista aplica a medicação indicada por médicos. Então o médico te passa aquilo que é necessário, ou uma medicação específica para você, tá? A psicoterapia, que é a terapia cognitiva comportamental, que é a que eu faço, que é a que a minha psicóloga passa, é a abordagem, não é a minha palavra, é a abordagem que minha psicóloga segue. Então ela utiliza a terapia cognitiva comportamental, porque a terapia cognitiva comportamental, ela ajuda a pessoa no desenvolvimento. Ela ajuda a pessoa a pensar numa rotina, em algo que seja bom para ela, até para os pais também. E as mudanças de estilo de vida. Exercícios físicos regulares, tá? Tipo caminhada, academia, natação, skate, surf. Então vai de você, o que você quer fazer, e seu adolescente também. Ou criança. Ou até mesmo você adulto, no caso. Alimentação equilibrada, então uma boa alimentação e rotinas estruturadas. TDAH tem uma certa dificuldade com rotina, mas quando entra na rotina, quando ele entra na rotina, ele é difícil de sair. Então você tem que insistir um pouquinho a mais. Eu falo por conta de mim. Isso é por causa do cérebro. O cérebro, como ele é resistente até às próprias regras, quando ele entra nas regras aplicadas a ele vai saber manejar e seguir. E
sejam amorosos com os filhos de vocês, tá? Não se esqueçam que é um transtorno, tá, gente? Então, a gente tem um pouco de dificuldade. Tô procurando alguma coisa aqui pra ver se preciso acrescentar. Mas é isso. Saiba que vídeos assim sempre vai ter mais partes, porque sempre tem coisa nova pra gente estar falando. Sempre que vai ter coisa nova pra gente estar comentando, né? Não desistam do TDAH de vocês, das pessoas neurodivergentes. Tratam com carinho. Não importa se é uma pessoa que nasceu, uma pessoa que tem neurodivergência, uma pessoa que veio ao mundo assim, ou uma pessoa que se desenvolve com o tempo, porque são pessoas que precisam de um pouco de atenção. Vocês têm que aprender praticamente a dançar no ritmo do TDAH, né? Então, se a pessoa tem TDAH e a dança assim, você tem que saber a dançar no ritmo dela, tá? Normalmente a gente é um pouco impaciente, ainda mais quem é hiperativo ou combinado. Tem um nível de estresse muito alto. Então vocês têm que saber manejar, vocês têm que saber entender. Sabe que eu vou estar aqui para ajudar vocês nos transtornos, ainda mais no TDAH em específico. Eu não vou estar endossando muito, como eu disse no vídeo anterior, mas eu vou estar aqui para sempre estar ajudando vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Clique no gostei. Minhas redes sociais vai estar aqui embaixo. Se inscrevam, me sigam e até o próximo vídeo. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!